dessa vez com um convidado especial que aqui está, chegando para contar um pouco da sua história e do seu objetivo de vida. Estamos aqui com Ademário Jacó. Ademário, bem-vindo ao Pitcast. Muito obrigado, Jaelso Gomes. É um prazer estar aqui de frente com você para a gente tratar de alguns temas que é do interesse do nosso eleitorado. Muito bom. Vamos direto ao ponto. O objetivo pelo qual Ademário Jacó está aqui é um objetivo nobre de escolha pessoal, onde o mesmo é candidato a deputado federal. A pergunta é, Ademário, o que te levou a tomar essa decisão de se candidatar a deputado federal? Sede de justiça. Tá? Bem-aventurado é o ser humano que tem sede de justiça. Então, eu acho que é uma iniciativa que todos os brasileiros têm que ter, né, porque eu acho que na política é o lugar onde tem que estar lá pessoas com reputação ilibada. Então, está aqui o Ademário Jacó, que está pedindo aí essa oportunidade para vocês, para que a gente, junto lá com o Bolsonaro, consiga mudar esse país. Então, um dos motivos que me trouxe para fazer parte da política é essa sede de justiça. A outra é dar continuidade ao trabalho que meu pai vem fazendo há mais de 80 anos, tá? Que é deixar um legado para todos os brasileiros, de forma geral. Então, isso aí são motivos que me trouxe para a política. Muito bom. Na tua infância, vamos falar aqui um pouquinho da tua história, né? A história da gente fala muito dos nossos interesses e de onde a gente quer chegar. Na tua infância, você cresceu já envolvido falar de política junto com seu pai ou foi uma decisão que você tomou já recentemente? Como foi a tua adolescência, o teu início de vida, da profissão? Fala um pouco aí para os teus eleitores. Eu nasci dentro da política, né? Meus pais eram políticos, né? Meu pai foi vereador 3 vezes lá na minha cidade, que é Japaratinga. Aí vai o meu abraço aí para o meu povão lá de Japaratinga. E foi uma vez prefeito empossado, né? Na época que teve acho que foi o primeiro prefeito empossado, acho que do estado. Então, eu nasci dentro da política, sempre participei das políticas dele, né? Sempre eu dei o apoio a ele, apesar de ele nunca ter levado vantagem em cima da política, muito pelo contrário, a gente achava uma coisa que não era muito vantajoso para ele financeiro, porque ele pegava todo o seu salário e distribuía para o povo, porque na mentalidade dele o dinheiro que ele ganhava era para o povo e do povo. Então, ele chegava em casa sem nenhum centavo. Então, assim, é uma história muito bacana que ele tem para contar. E aí, vou levar esse legado para frente. Só que de uma forma, assim, mais integrada, né? De uma forma no qual a gente possa abranger mais as pessoas. Muito bom. Você sendo eleito Ademário, qual o primeiro projeto, qual a primeira ideia que você investiria seu tempo, sua energia, sua inteligência? Proteger a nação brasileira. Essa é a minha ideia. Trabalhar em cima de bandeiras, no qual eu acredito que é Deus, pátria e família. Porque eu acredito assim, a função de um deputado federal não é ir em si elaborar leis, e sim já manter as leis já existentes e tentar fazer isso aí, porque uma lei para ser aprovada leva muitos anos. Às vezes tem pessoas que têm 30, 40 anos dentro da política e não conseguem aprovar nenhuma lei. Então, eu acho isso aí um pouco meio vago, você dizer assim, eu já vou lá fazer uma lei X ou Y, isso para mim não existe. Agora, o que nós temos que fazer é proteger a sociedade, né? Defender as bandeiras, Deus, pátria e família, né? Somos patriotas, defendemos a questão da porte de armas, é um exemplo que nós temos. Boa, esse é um assunto, né, por demais falado no Brasil e tudo. No seu caso, Ademário Jacó defende o porte de armas. Sim, sim, sim. Para pessoas treinadas, tá? Para pessoas que realmente têm condições de portar. Porque eu vejo de uma seguinte forma. Se as pessoas que são marginais, eles conseguem utilizar uma arma que tem dentro de si ali condições de drogas, né? Certos pensamentos diferenciados da sociedade,
consegue utilizar uma arma e não sai matando ninguém. E por que a gente que tem uma mentalidade concentrada, só porque tem uma arma, vai sair atirando e matando as pessoas? Então, acho assim, o porte de arma ele tem que existir para defender a gente das pessoas que querem nos fazer mal. Ok. Lembrando que estamos aqui no Pitcast, convidado, ouvindo e conversando com Ademário Jacó, candidato a deputado federal. Ademário, se fala muito hoje nos movimentos femininos de apoio às mulheres, do crescimento, do empoderamento feminino. O que é que o candidato Ademário Jacó pensa sobre esse assunto? Eu acho assim, eu não tenho preconceito com nada. Para mim, a questão do empoderamento ou não, eu acho que tem que ser respeitado, ambas as partes. Não tem um lado ou outro. Para mim, tanto faz. Certo. Então, alguns movimentos que se levantam, tal, você respeita, mas não faz parte. Tranquilo, não. Até porque, assim, nós somos cristãos e temos que respeitar o espaço um do outro. Né? Independente do sexo. Justamente. O seu direito termina quando o meu começa. Boa. Ainda voltando e insistindo com relação a algum projeto, obviamente não falo nem de aprovar leis, mas eu falo de alguma área, você já falou até que é defender, né, o povo, Isso. defender as pessoas, mas existem algumas áreas que são, digamos, de destaque, tipo educação, saúde, segurança, tal. Dessas áreas, qual é a que você julga ser mais simpático, mais inclinado a abraçar uma causa e ir direto ao ponto, em ajudar, em resolver, em fazer algo em prol? Qual dessas áreas? A educação, né? Eu acho que a educação é o princípio de tudo. Né? Nós temos aí uma educação defasada, né? Não por conta da gestão do presidente da República, e sim por conta de que governadores não adotaram o sistema correto do ensino. Eu concordo com aquela escola cívico-militar, que para mim é dos exemplos, dos melhores exemplos que nós temos aqui, né? E eu acho que esse modelo aí resolveria o problema da educação do Brasil. É tão tal que algumas escolas cívica-militar, elas fizeram o teste no Enem, e, por unanimidade, conseguiram aprovar todos os alunos. Então, prova aí a eficácia da escola cívico-militar, aonde os governadores e os prefeitos não quiseram instalar esse modelo de escola. É uma escola onde tem hierarquia, disciplina, os professores conseguem dar aulas, entendeu? Então, esse, para mim, é o modelo correto, e ele funciona. Né? Nós temos prova disso aí. Ok, nessa polarização que estamos vivendo, o Brasil está vivendo um momento, né, de pelo menos claramente dois lados, o lado Bolsonaro e o lado Lula. Isso. No caso da eleição, ao seu ver, a eleição ela está segura do ponto de vista do que se fala sobre as urnas? Qual a sua perspectiva do dia da eleição? Como é que vai acontecer, se realmente vai transcorrer como a gente deseja e imagina, tudo bem, ou se... Qual a sua visão? Bom, a minha visão a respeito disso aí, é lógico que eu não tenho confiança nas urnas eletrônicas, porque se ela fosse confiável, né, eu acho que não tinha nenhum tipo de justificativa para que eles colocassem o papel, o comprovante nas urnas. E eles insistem em não colocarem os comprovantes. Né? Por quê? Por que será? Então, para aí a dúvida no ar e a gente fica meio que cabreiro, né, em relação a essa questão da segurança das urnas eletrônicas. Quem não deve, não teme, né? Quem não deve, não teme. A atuação do STF no Brasil, qual a sua visão? A atuação do STF, para mim, eu acho que é uma das piores instituições do país. Tá? Pegou um lado aí político, né, com viés de esquerda, até por conta das pessoas que indicaram essas pessoas, talvez não seja nem culpa em si do STF, e sim das pessoas que indicaram aquelas pessoas para lá. Primeiro que são advogados, eu acho que deveria nomear juízes que já têm uma vasta experiência nessa área. E eles nomeiam advogados, né, pessoas que
eu acho que não são qualificados para trabalhar naquela área ali do STF. A questão do assistencialismo, da Bolsa Família, do que está sendo hoje distribuído com a classe menos favorecida, qual a sua visão? Tem que ter, tem que ter. Isso aí é o retorno do dinheiro do povo, né? Isso aí é o retorno, não tem que... Ora, se o dinheiro é do povo, tem que retornar para o povo de alguma forma, seja em educação, seja em saúde, seja em espécie, entendeu? Então, tem que ter isso aí. O dinheiro é do povo, tem que ser gastado com o povo. Boa. Me fala uma coisa, o seu berço hoje, a sua residência é Maceió. A sua atuação política, ela tende a ser, para que área do Estado? Mais Maceió, Japaratinga? Você tem percorrido o Estado? Como é que você tem feito para se tornar conhecido, aceito e abraçado pelo povo? Bom, eu sou um ativista político, né? Então, assim, eu nasci dentro da política, gosto da política, acho que a política é a melhor forma que tem da gente ajudar o ser humano, é através da política, porque está lá destinado todo o recurso de uma sociedade. Então, a política é isso aí. E a questão do meu berço, se Japaratinga, né? Eu moro aqui em Maceió, mas aí estou fazendo sempre o trabalho de me candidatar para não só a questão de ganhar ou perder, e sim fazer a minha parte na sociedade, que nessa minha jornada eu oriento as pessoas, explico, conscientizo as pessoas para não vender os seus votos, né? Porque quando a gente vende o voto, prejudica todo mundo, que está todo mundo no mesmo barco. Então, esse meu trabalho é um trabalho que eu acho muito positivo e que vem mudando a forma dos eleitores pensar no Brasil. É através dessa forma, boca a boca, aquela coisa direta, né, que vem mudando isso aí. Nós temos um exemplo que foi do Aécio Neves, em 2014. Né? Ele se candidatou, 48 milhões de brasileiros votaram no Aécio Neves com um único propósito, ou seja, 48 milhões de pessoas pensaram em um formato só, que é votar no Aécio Neves para derrubar o PT, independente do que o Aécio Neves era na época. Então, em 2018, esse número aumentou, mais 10 milhões, votaram 57 milhões com o mesmo propósito, sendo que com o Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro para tirar o PT. Então, esse boca a boca, esse contato, essa conscientização fez com que 10 milhões de brasileiros pensassem da mesma forma. Então, isso é uma evolução. Boa. A prisão do Lula, o que é que você acha? Foi justa ou injusta? Com certeza, o Lula era para estar na cadeia até hoje, né? Até hoje, todo mundo sabe. Eu acho que não tem nenhuma criança que não consiga enxergar o que foi feito ali. Só se a pessoa for muito inocente para não enxergar o que foi feito no caso do Lula, né? Isso aí claro, né? É claro, muito claro. Então, hoje se fala, Demário, muito do discreto da política, no geral, né? As pessoas estão cansadas, desacreditadas e tem aquele pensamento de que todo político é igual e tal. Na sua visão, pela voz do povo, que se fala muito que todo político é igual, todo político é igual? Lógico que não. Senão, acho que a vida não teria sentido. Eu ainda acredito que ainda tem homem nessa terra que o dinheiro não compra, nem o poder o corrompe, entendeu? Enquanto eu tiver essa crença, eu vou continuar lutando. E tem muita gente querendo entrar na política com reputação ilibada. Porém, às vezes, não tem condições suficientes para levar o seu nome ao conhecimento de todos e acaba ficando pelo caminho, entendeu? É justamente aí, no caso de você ter uma reputação ilibada, no qual você não consegue chegar lá. A pessoa que anda ou faz coisas erradas, consegue fundos e consegue recursos suficientes para fazer essas megas campanhas, consegue chegar aos olhos de todos os eleitorados e aí consegue nome e consegue chegar lá. A gente que tem uma reputação ilibada, tem um nome a zelar, que joga dentro das quatro linhas, fica muito complicado a gente chegar lá, porque a gente não consegue ter expressão suficiente para que todos o conheçam. Então, é possível ser político com mandato, deputado estadual, federal, senador, o que for, e ser honesto?
Com certeza, a política é para essas pessoas, pessoas com reputação ilibada, como a do Ademário Jacó, o deputado federal do Patriota, o 5111, tá? Então, nisso aí vocês podem confiar, não vai ter problema nenhum. Outra coisa, viu? Ademário Jacó, ele jamais vai trair os seus princípios. Vamos continuar junto lá com o Bolsonaro, né, fazendo esse trabalho fantástico, ajudando a ele a carregar essa cruz que não é fácil, tá? Não é fácil a gente estar ao lado de pessoas honestas. É bem mais fácil, como o Bolsonaro frisa, né? Tá do outro lado, entendeu? É menos atacado, tudo flui. Então, assim, vocês podem confiar nesse deputado aqui, nesse candidato a deputado, né, que é isso que nós estamos precisando colocar em Brasília, ocupar aquelas cadeiras, pessoas que são incorrompíveis, pessoas com reputação ilibada. Por isso eu peço o seu apoio, o seu voto, esse voto de confiança, para que vocês consigam ver isso aí em mim, essa seriedade, e então a gente partir lá para Brasília para dar continuidade a esse trabalho desse governo aí, que está revolucionando não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Você vê que teve o presidente da Coreia do Sul, né, que reconhece o trabalho, né, do Bolsonaro, né? Do outro lado do mundo, as pessoas estão conseguindo enxergar o Bolsonaro, né, o que ele está tentando fazer com a nossa sociedade e que está fazendo, tá? Então, peço a vocês aí que olhe para esse candidato aí com bons olhos, que vai dar certo sim. Acha que vai ter o segundo turno? Em hipótese nenhuma. Nem pode. Haverá, no caso, o primeiro turno. Primeiro turno, esse vai ser no primeiro turno. Um terceiro nome, tipo Ciro, tipo outro, você acha que ainda tem chance de crescer? Não, não existe. O Brasil está decidido, é como eu falei para você, a população brasileira está tomando uma consciência sobre a questão de voto. Hoje em dia eu vejo muita gente falar que está pegando dinheiro e não vai votar nos candidatos no qual eles estão pegando dinheiro, e muitos nem estão pegando mais dinheiro, né? Em outras campanhas, eleições que eu participei, ainda tinha pessoas com a mentalidade mais para a questão financeira, né? Vender o seu voto. Hoje a gente encontra menos isso aí nas ruas. Então, isso aí é muito importante. Estou achando muito interessante isso aí. Talvez as pessoas ainda não tenham percebido, né? Ainda não tenham percebido esse movimento aí, essa ciclonia da mentalidade do povo brasileiro, do eleitorado em especial. Quem será o governador de Alagoas para Ademário Jacó? Bom, estive analisando, isso é uma boa pergunta, Jaelso Gomes. É uma boa pergunta. Quem será o governador de Alagoas? Nós estamos passando por um estreito na questão de governadores, né? A gente tem poucas opções no qual se identifica com os anseios do povo. Nós temos candidatos que estão aí envolvidos, né, com assassinatos. Nós temos candidatos que vêm de um fica em casa, né? A economia vem depois. E a gente vê que, durante essa pandemia, ele pulverizou todo o dinheiro que o governo federal deu para as pessoas através do ICMS. Né? Essa é a verdade, talvez as pessoas ainda não tenham percebido ainda o que aconteceu, né? Mas foi muito fácil da gente conseguir enxergar isso aí. O governo do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, fez com que todo o dinheiro que o governo federal mandou para a pandemia, para o auxílio, fosse pulverizado através do ICMS, ou seja, pegou todo o dinheiro de volta. Temos candidatos também aí, né, que é o Traíra, né? O Traíra, não vou citar nomes aqui, mas eu acho que os bolsonaristas têm que ficar bem espertos nesse candidato. Subiu no nosso palanque em 2018, né, gritando, vibrando, estava ao meu lado nessa época, né, subiu no nosso palanque, dizendo que era bolsonarista, vestiu a camisa do Bolsonaro e, quando ele ganhou, traiu toda a sociedade alagoana. Falou que não ia apoiar as decisões do governo federal, porque simplesmente o governo federal foi a favor do assassino de sua mãe, que é uma inverdade,
Na verdade, o nosso presidente foi contra o relatório. Isso aí está no YouTube, vocês podem pesquisar à vontade, tá? Então, isso é uma inverdade. Então, fique atento a esse candidato, que novamente, ele vai passar a gente para trás. Collor é o governador. Collor, nem pensar. O Collor foi um mau prefeito, foi um mau governador e foi um desastre na presidência da República. Então, sobrou para a gente o Rui Palmeiras. O Rui Palmeiras é um candidato que nem é carne, nem é peixe. É um candidato que está tentando acertar, né? Porém, teve as suas falhas. Mas eu acredito que, dentre os 4, o Rui é o menos ruim. Não é verdade? A frase do candidato Ademário Jacó. Muito bem. Você, e para senador, Ademário, na tua visão, quem vai ser o senador do Estado de Alagoas? Só vai entrar um, né? O candidato tem vários. Quem vai ser o senador? Olha, para senador, nós não temos também candidato a senador, porque vimos que para o Senado não tem nenhuma figurinha que a gente diga assim, não, isso aí a gente confia, esse aí tem um pensamento com ideias de direita, nada disso. Então, também estamos sem senadores. Eu posso até arriscar em um desses pessoal que são militares, tá, que está sendo para o Senado, porque a questão da confiança, da formação dele, né, que é militar, são pessoas mais conservadoras, são pessoas que eles estão ali dentro de uma hierarquia e disciplina, então, para mim, são pessoas mais confiáveis. Né, os que estão aí não me representam. Boa. No teu eleitorado, você aposta mais... eu acho que você, logicamente, vai conquistar o voto de todos, mas você se identifica, quem é que está mais próximo de você? Os homens, as mulheres, os jovens? Assim, o teu trabalho ao longo da história tem se voltado mais para que público? Rapaz, isso aí eu não escolho, eu não consigo nem visualizar. Né, a questão de jovem, ou mulheres, ou homem, para mim, eu vejo um eleitorado só, independente. Agora, o que chama muita atenção é que sempre onde eu vou, eu consigo enxergar jovens de 17 anos, de 16 anos, de 15 anos, ele debatendo sobre política. Isso é muito bom. Mas, assim, em si, o meu eleitorado não tem uma faixa etária de classe, nem de idade. Muito bom. Ainda voltando à questão do Ademário Jacó eleito. Depois que você saiu o resultado, você, em sendo eleito, na tua mente, qual é o primeiro passo? Assim, não falo nem de projeto, nem de lei. Eu falo assim, onde o Ademário vai querer estar, o que vai fazer até a posse, no dia da posse. O que é que tu tem em mente alguma coisa, algum feito seu para esse momento? Pés no chão. Simples. Eu sou uma pessoa muito simples, sou, novamente, incorrompível, tenho minha reputação alibada, não devo nada a ninguém, então, tanto faz. Para mim, é mais um trabalho. Eu não tenho uma ambição nem pelo poder, nem pelo dinheiro. Então, o deputado ganhando, continuo sendo o Ademário normal, que anda na rua normal, que se veste normal, que come normal, que conversa com as pessoas normal. Para mim, poder não afeta, não. Muito bom. Assembleia Legislativa, você acha que vai ter uma renovação forte? Eu espero, eu conto com isso, até por conta dessa mudança de pensamento das pessoas, né? O que falta é isso aí. Eu vejo muita gente, onde eu passo, ando na rua, muita gente que procura muito candidatos, né, de direita, que defenda essas bandeiras, Deus, Pátria e Família, e eu acho que cada eleição a gente vai conseguindo aumentar a quantidade de cadeiras lá de pessoas com reputação ilibadas. 7 de setembro, como foi para o Ademário Jacó? Normal, eu fiz a minha participação, né? Fui lá no evento em pró do nosso presidente Bolsonaro para mostrar, né, para a esquerda que nós temos força, que nós estamos bem centralizados e que nós estamos atentos às ideias deles. Né? Então, o 7 de setembro foi isso aí. Boa. Foi aqui mesmo, Maceió, a sua participação? Sim, foi aqui no Vera Arruda. Boa. Bolsonaro participando dos eventos religiosos de muitas igrejas. Tua visão? Normal, é um cristão. É um cristão que, no meu ponto de vista,
é uma pessoa que está acertando, né? Hoje em dia, ele é um político que consegue fazer com que os 4 cantos do mundo consiga ouvir a palavra de Deus, né? Ele está exaltando o nosso Deus em toda parte do mundo, todo mundo está vendo isso aí. Então, para mim, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está acertando. Muito boa. Essa é a bandeira que Ademário também levanta? Sim, sim, Deus, pátria e família, né? Essa é a minha bandeira, sempre. Né? Sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, entendeu? Então, essa é uma pauta da direita, é uma pauta conservadora. Não sou da extrema conservadora, mas assim, eu tenho os princípios, eu sempre sigo aquela hierarquia, disciplina, né? Hierarquia e disciplina. Boa, isso é muito importante. O nosso Congresso, no quesito de ideologia, a questão do centrão, se fala muito que o centrão isso, que o centrão aquilo. Na sua visão, isso procede, tem a ver? E qual a sua visão sobre esse movimento que se credencia tanto ao centrão, o êxito do Bolsonaro? Eu acho assim, que o centrão é uma mitologia, né? Para mim não existe centrão. Ou para mim, ou é de esquerda ou é de direita. Não existe meio termo, entendeu? Ou seja, as pessoas que ficam em cima do muro, pode-se dizer que seja centrão. Mas para mim, a qualquer momento, essas pessoas que ficam no muro, ele pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita. Então, para mim, não existe centrão. As pessoas que hoje tá com Bolsonaro, simplesmente ele está cumprindo o dever no qual foi concebido. Simplesmente ele está ali para trabalhar e para trabalhar para o povo. Não existe esse negócio, estou com Bolsonaro. Não, você está ali para trabalhar para o povo, não para o Bolsonaro. Entendeu? Boa. Empregar, colocar no gabinete familiares. Qual a sua visão? Bom, colocar no gabinete, isso aí é nepotismo, né? Se não me engano, é isso mesmo? É, a palavra que se aplica é essa. Nepotismo, né? Bom, eu não concordo, tá? Eu não concordo com isso aí, até porque nós temos exemplos, se a lei diz que é para não colocar, então não vamos colocar. Tá? Nós somos aquelas pessoas que obedecem lei, hierarquia e disciplina. Meu pai, quando foi prefeito, ele teve a oportunidade, que na época, né, era Caetaborne, e tinha muitas indicações. Né? Hoje nós poderíamos, toda a família, ser policiais, ser sargento, seja lá, os cargos aí, tem um cargo público, né, tranquilo. Mas o meu pai nunca foi por esse lado. Tivemos a oportunidade. Nenhum dos meus irmãos tem um cargo público. Nenhum deles. Então, assim, sou totalmente contra isso aí e eu continuo com as ideias do meu pai. Muito bom. Ademário Jacó, se você fosse vender, fazer um pitch, vender seu peixe, assim, o que é que diferencia, o que é que o Ademário tem de melhor para apresentar para as pessoas? Cada pessoa tem uma vocação, um jeito de ser, um trabalho feito, algo que realmente o destaca, algo que passa a pessoa a ser reconhecido como tal. Qual o diferencial na vida de Ademário Jacó? O meu diferencial é que eu faço as coisas com amor. Para mim não é trabalho, tá? Eu faço as coisas, dou o melhor, né? Dou o meu melhor para as pessoas. Por isso que as coisas dão certo, né? Então, assim, as pessoas que me colocar no Congresso, eu vou fazer isso aí, vou fazer esse trabalho, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Vou dar o melhor. Eu acho, na minha cabeça, eu acho assim, que não tem como a gente tirar a sociedade da pobreza, senão se continuar dando coisas de pobre. Então, eu acho que a gente tem que dar o melhor para aquela pessoa, até porque a União tem muito dinheiro, e eu não sei o porquê que eles não conseguem fazer isso aí. Então, da hora, se você tem condições de construir um hospital, que construa um hospital de qualidade, de pessoas de alto nível, e não faça o que estão fazendo com dinheiro público. Eles acabam minando o dinheiro público e dando a péssima qualidade para a sociedade. Então, o que me diferencia dos outros candidatos, primeiro que é a minha reputação ilibada. Tá? Isso aí eu acho que eu não abro mão por nada na vida, sou incorrompível,
entendeu? Não vou jamais pular fora do barco, ou seja, desviar das minhas funções. Então, isso aí é o que está faltando lá em Brasília e esse aí é o meu diferencial dos outros candidatos. Muito bom. Ademário, vamos supor, entender que você está aqui na frente de uma multidão. Muita gente está te ouvindo, te assistindo e indeciso. Olha só, você está na frente de uma multidão de indecisos, Sim. precisando decidir em quem votar para deputado federal. Você tem a oportunidade de fazer um pitch, de falar para essas pessoas que estão indecidas. Que palavra você daria para essas pessoas? Estamos na reta final do nosso pitcast, estamos com Ademário Jacó e ele agora terá a oportunidade de convencer os indecisos que não sabem quem votar para deputado. Para mim, a palavra é confiança, tá? É a confiança, é você acreditar, continuar acreditando que vai dar certo. Porque, para mim, a esperança é a última que morre. Tá? Eu, até agora, eu ainda não vejo uma forma da gente ajudar as pessoas, a não ser através da política. Tá? A política é uma coisa abençoada por Deus, é uma coisa de Deus. Deus colocou as pessoas, é tão tal que tem uma passagem bíblica, né, diz que bem-aventurado cujo Deus, né, Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Isso. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eu tenho que passar para vocês que vai dar certo sim, tá? Vai dar tudo certo, desde que você tenha confiança e fé em Deus. Muito bom. Estamos concluindo o nosso pitcast. Estivemos aqui com o candidato a deputado federal, Ademário Jacó, que teve a oportunidade de falar. Queremos agradecer e te deixar, Ademário, com a palavra final para os seus agradecimentos, suas considerações, aquilo que ainda o seu coração pedir. Certo. Primeiramente, né, eu quero agradecer a turma aqui do Pitcast, né? Sim. E quero agradecer aí a oportunidade que vocês estão me dando aí participar dessa política, principalmente. Quero agradecer o pessoal lá do meu partido, do Patriota, no qual deu essa oportunidade para que a gente, junto, construa um país melhor. Muito bom. Pitcast chegando a seu final, lembrando que tudo o que aqui foi colocado de responsabilidade do convidado, Ademário Jacó, que com todo respeito o acatamos e vamos levar ao ar esse episódio do Pitcast para que o mesmo torne-se conhecido mais ainda do seu público e daqueles que não o conhecem. Muito obrigado e até a próxima.